Olá, escritores! Sejam muito bem-vindos ao Pode Escrever, o podcast que vai dar voz e empoderar os autores independentes de todo o Brasil. E hoje eu estou aqui com o Dailton, o D, o homem das conexões. Quem nos apresentou foi o Denis Nakamura e eu sou muito grata porque hoje eu estou aqui com ele conversando e ele veio para conversar com a gente sobre este livro aqui que eu já falo mais. D, muito obrigada. Ana, eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar com vocês aqui e que eu puder te ajudar, conte comigo, ajudar todos que estiverem nos ouvindo e nos vendo. Perfeito, tá? D, muito obrigada. Gente, o D ele foi o coordenador desse livro aqui, que é o Inspiração. É um livro de coautoria, são livros com vários autores, cada um escreveu um capítulo e o dele fez a organização desse livro. Então ele vai explicar pra gente hoje. Conta pra mim, D, como foi o processo para você montar o time que participou desse livro? Como você escolheu as pessoas? Como é que foi? Legal, Ana. Eu já tive a experiência de ter escrito um livro anteriormente, né? Era coach e liderança. Então eu escrevi sobre o legado dessa liderança. E a minha vontade era de escrever um livro solo. Então sempre eu tive a vontade de escrever um livro solo. E junto comigo, na verdade, a mentoria é do Mário Simões. Ele me convidou para participar de uma live sobre criar autoridade. E o que é criar autoridade? Você ser autor de algo. Então quando você escreve um livro, você está criando autoridade sobre aquele assunto. E naquele momento, conversando com o Mário, eu pensei o seguinte: Mário, existe uma ideia de um livro anterior que chamava Receitas de Sucesso, onde nós colocávamos um chefe de cozinha e um empreendedor e ambos davam as receitas de sucesso, né? Então, baseado nessa experiência que nós já tínhamos o piloto, eu falei, por que não escrever um livro em coautoria e que também possa ser uma inspiração para as pessoas? E como eu faço parte de um instituto que chama Instituto Inspira Sucesso, veio a ideia de fazer, por que não o nome desse livro ser Inspiração? E pegar a vida de cada pessoa que nos inspira e relatar essa vida. Então foram muitas pessoas convidadas, mas eu creio que o livro, esse primeiro volume, estava preparado para essas 14 pessoas. Que legal! Conta para mim melhor como é que é o Inspira Sucesso, o seu instituto. A minha escola de negócio, eu venho da Napoleon Hill Foundation, que é a Mastermind aqui no Brasil, e da Focus Business School, que é uma escola sueca de empreendedores cristãos. Então, baseado nessas duas escolas, o meu sonho sempre foi trabalhar com mentoria e desenvolvimento e capacitação de pessoas. E aí, com um dos amigos, que também é um dos escritores do livro, o Jorge Penilo, a gente começou a traçar algumas ideias de ter uma escola de negócios também. E aí, numa mesa de bar, na verdade não de bar, de padaria, que a gente estava tomando um café com leite, comendo um pãozinho com manteiga, a gente saiu no Inspira Sucesso. E de lá para cá a gente tem desenvolvido essa ideia, esse projeto de ter um instituto para desenvolver pessoas. E o livro foi um processo dentro desse projeto. Muitas pessoas têm um sonho de escrever um livro completo. Eu tenho conversado com muita gente que fala, Ana, meu sonho é escrever um livro, eu não sei por onde começar. Conta pra mim, qual é o seu processo de escrita? Você que já tem um livro antes desse, tem um capítulo aqui também. Como funciona pra você? Qual é o seu processo de escrita? Ana, você já viu aquela frase assim? As pessoas realizadas, primeiro ela tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Sim. E eu estava pensando nisso outro dia. Por que essas três coisas, né, Ana? Por que ter um filho? Por que plantar uma árvore? Por que escrever um livro? Porque são legados que você deixa na sua vida. O filho é a sua geração que vai levar a sua geração em frente. A árvore, ela pode ser eternizada, né? E o livro, da mesma forma, também é um legado. É um legado que você deixa. Então, quando eu vou escrever um livro, respondendo a tua pergunta, primeiro eu penso no tema. Qual que é o tema que eu vou escrever? E depois, o que eu entendo que é muito bom? Por exemplo, filmes. Eu gosto de filmes que trazem a vida, os fatos, né? A vida real da pessoa. Então, quando eu penso num livro, eu também
penso que o que vai ter ali naquele livro tem que ser algo que você vive. Sim. Então, por exemplo, baseado no tema, a sua experiência, qual foi o seu aprendizado e qual foi o legado. Então é assim que eu escrevo os livros. E você senta e escreve, como é que funciona? Você tem um período que você ali pensa no que você vai escrever, você só chega e faz um esboço, depois você revisa e reescreve. Cada pessoa tem um jeito diferente de escrever. E o que eu quero trazer para os nossos ouvintes é que todo jeito é válido. Sim. No entanto, às vezes você pensa, nossa, mas não tá dando certo. Numa dessa, o jeito que a outra pessoa escreve vai servir para você e você não faz ideia. Então é por isso que eu sempre pergunto sobre o processo de escrita das pessoas que eu convido para vir aqui. Porque é tão importante que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, que todo jeito é válido, mas às vezes o seu jeito é bom para você, mas pode ser bom para outra pessoa também. Então é por isso que... E é uma pergunta que raramente é feita. Porque quem se importa com o processo de escrita do outro? Né? É uma coisa tão pessoal, eu tô escrevendo, eu escrevi e acabou. Mas pra mim, eu acho muito importante quando eu trago as pessoas aqui, elas me contarem como é esse processo, esse momento, sentei e escrevi, né? Algumas pessoas têm medo, falam, nossa, escrever um livro parece tão difícil, né? Também. Ouço muito nossa, aquela pessoa pode, mas eu não posso. Aí eu quero dizer pra você que tá nos ouvindo. Todos podem. Basta você acreditar e querer. O que é legal quando você vai escrever o livro? Tudo que vier à sua mente, você coloca. Tudo que vier à sua mente, você coloca. Exatamente. Depois, você organiza as ideias. Esse aqui fica bom aqui, eu vou tirar um pouco. Interessante que quando eu escrevi, tanto no outro como nesse capítulo, a gente, como é um livro de coautoria, no livro de coautoria você costuma ter um espaço para cada autor. Sim. E aí, para que não fique muito diferente, o espaço, geralmente eles são meio parecidos, sim. né? A gente conta talvez por páginas, né? Então você vai ter tantas páginas para escrever. E quando eu escrevi o Inspiração, eu escrevi assim, comecei a escrever, deu o dobro de páginas. Você teve que tirar então, às vezes coisa. É mais difícil você tirar do que você colocar. Uma pessoa prolixa. Entendeu? Entendi. E então, eu fui organizando as ideias, qual foi o meu aprendizado, qual foi o meu legado. Então, foi muito legal. Então, para você que vai escrever o livro, escreve tudo que você imaginar. Depois vem a parte de organizar ideias. E o mais importante, né, que é o que você faz, o que o Mário fez, é ter um mentor. Sim. Né? O mentor vai te ajudar muito a organizar essas ideias e colocar os trechos certos. Fazer as revisões e depois uma assessoria para fazer a finalização, né? Porque não adianta nada o conteúdo ser ótimo, mas ele visualmente não tá bom, ou então com problemas ali de diagramação. Então é importante uma assessoria, a mentoria para a escrita e a assessoria depois. Outra pergunta, última pergunta. Como foi para você ver as pessoas que você convidou, que são pessoas que você conhece, pessoas que você gosta, realizando talvez o maior sonho que é escrever um livro? O que você sentiu? Como foi para você essa experiência de estar junto com essas pessoas realizando o sonho de escrever um livro? É muito interessante, Ana, quando você vê sonhos realizados. Realizar seu sonho é legal, mas quando você ajuda a realizar o sonho das outras pessoas, parece que esse valor é maior ainda. Então foi fantástico, pessoas que gostariam de contar a sua história, mas não tinham como. Então, quando eu fiz o convite, foi assim, você tem uma história linda. Aliás, eu convidei muitas pessoas. Você tem uma história linda. E o que você acha de trazer para um livro? Eternizar isso através de um livro? A pessoa falou, mas será que eu posso? Eu falei, sim, será que eu consigo? Você pode, consegue. E então foi... O mais legal, quando a gente fez o lançamento para os escritores, pessoas que jamais eu imaginei que pudessem chorar no dia lá, quase não conseguem se conter porque era um sonho realizado. Isso mexia com a família, com os pais, era um orgulho, né? Você se sentiu realizado? Foi essa sensação? Eu senti realizado por escrever e me senti realizado por ver pessoas escrevendo seus livros. Perfeito, isso não tem preço, né? Não. Maravilhoso. Gente, esse foi o D. Um prazer receber você, D. Muito obrigada. Pessoal, esse aqui é o livro Inspiração. É um livro de coautoria, como eu já disse. Tem todos esses autores e o D foi o organizador da obra. Se você tiver interesse de comprar, eu recomendo muito, porque são muitas histórias de superação, história de realização, né, de realização de sonhos.
eu recomendo, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Dê, muito obrigada. Eu que te agradeço a oportunidade. E é muito legal esse livro, só para fechar. Claro. Geralmente a pessoa, também quem é o leitor, fala assim, mas eu não consigo ler um livro inteiro. Esse livro é muito bom porque você pode começar de trás para frente, de frente para trás, você pode ler um capítulo e você vai lendo os que se identificam. Então, para você que gosta de ler ou que ainda não gosta de ler, a sugestão do livro fica a dica aí. Perfeito. Obrigada, tá? Pessoal, muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. Tchau!